Olha, veja bem, então, como eu abordei já semana passada, falei da menopausa, né? Quando chega essa fase da vida da mulher, não é? E após menopausa, o que é isso? Menopausa, quando a mulher passa um ano sem menstruar, é considerada menopausa, parou a menstruação, né? E após menopausa, à medida que os anos vão seguindo, passando, ela também vai enfrentando cada vez mais essas dificuldades em relação à realização do sexo, né? A sua sexualidade. Porque a mulher chega nessa fase, não necessariamente ela tem que deixar de fazer sexo. Não, eu não quero mais, porque realmente ela vai perdendo mais a vontade, que é a libido, né? O desejo sexual é a libido, né? Então, aí ela precisa, nesse momento, de quê? De procurar ajuda, procurar orientação junto ao seu ginecologista. Quando não for possível o ginecologista, um médico da família pode também estar capacitado a orientar, não é? Mas ideal é um ginecologista, porque conhece muito dos problemas das mulheres, né? Esse médico especialista que estudou, né, para isso, né, Marcos? Então, nessa fase, realmente, devido ao dos principais sintomas, desculpa, é o ressecamento vaginal, que isso inibe muito, porque dói, incomoda, arde, chega a queimar mesmo na hora que tenta fazer, né, ter essa relação sexual, se torna dolorosa, não é? E aí ela começa, então, a fugir desse momento, né, junto ao seu parceiro, que seja seu marido, que seja seu, né, seu namorado, que seja qualquer que seja o parceiro. Hoje a gente fala parceiro, né? E que também a gente tem observado, né, que, aliás, nós precisamos também dar até um recadinho para os parceiros, né, os homens, que eles também, nessa fase da vida, a mulher fica mais lábil, mais sensível, então ela precisa também da cooperação, da compreensão, melhor dizendo, do seu parceiro. Mas claro que ela também realmente tem que ir atrás de ajuda. Que ajudas são essas? Para justamente ser orientada a usar um creme vaginal, que esse creme vaginal vai lubrificar, né, deixar a vagina mais úmida, à base de hormônio, e tem a lubrificação, que é mais na hora da penetração, ela vai ficar mais molhada, mais lubrificada, e isso vai, né, ajudando cada vez mais e contribuindo para ter uma relação, né, um momento prazeroso, porque sexo não pode ser desprazer, sim prazer, prazeroso. Então, para tornar um momento mais festivo, digamos assim, prazeroso, ela precisa desses, corroborar com esses cremes. Também hoje já tem um hidratante, que eu quero frisar novamente, porque ele é novo, gente. Eu não vou dizer o nome, porque a gente não pode fazer propaganda de medicação, mas só existe ele, e é associado a um hormônio, a um creme vaginal com hormônio, e você vai usando gradativamente e isso vai melhorando. E na hora da penetração é só o intragel, o intragel, desculpa, eu disse até o nome, mas porque é intra mesmo, lá dentro, porque tem outro também, que é muito conhecido, coloca no momento. Então aí, na verdade, não tem nada tão difícil. Claro, eu sei que as mulheres têm enfrentado mais dificuldades, né, em conseguir, através da rede pública, pela rede pública, né, os cuidados e assistência. Mas, de qualquer maneira, eu estou aqui para falar de como você deve procurar essa ajuda. Então, cada um faz da maneira como for possível para ela. Então, quando a gente... Isso vai melhorar bastante. Existem também os tratamentos que eu não cheguei, não sei se eu cheguei a abordar, não me recordo. A semana passada era muita coisa. Para quem pode usar um remédio para tomar mesmo, existe o gel. O gel é um gelzinho que é o tratamento transdérmico, que é muito bacana. Adesivo, é muito moderno. Isso aí só, gente, orientado pelo médico. Porque tem que ser acompanhado. Existem mulheres que podem tomar hormônio, outras não podem. E mesmo que ela não está ingerindo, não está engolindo aquele comprimido, que é a reposição hormonal, faz também essa reposição hormonal através desse adesivo e de um gelzinho que passa, né, todo dia, ele tem uma medidinha muito interessante. Cada vez mais está tendo muita coisa nova, muita coisa moderna para ajudar a mulher e sem muitos sacrifícios, sem nenhum transtorno maior, ou efeitos colaterais, né? Então, é muito bacana, procura ajuda, porque do contrário você vai deixar insatisfeito lá o seu parceiro e você também, a pessoa, não, porque eu estou velha, porque eu não quero mais saber disso. Não é por aí. E claro, e também uma coisa que eu quero chamar a atenção, Marcos, é que nesse momento na fase da mulher, quando ela principalmente ou perde o seu parceiro, digamos, ficou viúva, ou quando ela é separada ou divorciada, ela pode buscar, ou muitas das vezes busca, um outro relacionamento. E o que a gente tem visto, até mesmo nos estudos, né, internacionais, como por exemplo nos Estados Unidos, há um descuido nesse momento da vida, achando que não vai ter mais riscos para contrair doenças, principalmente as infecciosas, né, como HIV, HPV e assim por diante.
eles também desprezam e não se preocupam em usar no momento da relação o preservativo, que é a famosa camisinha, né, gente? Porque aí tem se visto, por exemplo, dos Estados Unidos, há uma época dessa fizeram um estudo, muitas mulheres e também os homens, incluindo, claro, eles passaram a contrair o vírus HIV, por conta de não querer mais utilizar o preservativo. Então, nesse momento, as DSTs, que são doenças sexualmente transmissíveis, estão aí. Então, você ainda pode se contaminar, se contrair a herpes genital, que também é uma virose, né? O herpes é por vírus, herpes tipo 2, que vai atingir ali a região genital. E é comum isso acontecer. E essa HIV, o HIV foi muito focado nesse estudo, porque realmente, quando elas passaram de 60, 70 anos, a mulher que chega a 70 anos, tem mulheres que estão muito bem a aparência, porque elas passaram a se cuidar com a alimentação, passaram a se cuidar com a atividade física, tá? Então, elas procuram, de um modo geral, se tornarem mulheres mais, assim, até bonitas, charmosas, não vai perder a beleza. Cada fase da vida tem a sua beleza, né? Tem o seu momento, né, de você realmente comemorar aquela fase. Não vou esperar a morte chegar? Jamais. Então, eu chamo a atenção disso. E também outra coisa super importante, que hoje nós falamos, né, na imunização, vacinação, a proteção das doenças, muitas das vezes chega na fase já adulta, e também principalmente nessa menopausa e pós-menopausa, se esquece muito de atualizar seu calendário de vacinas. Então, existe até o calendário de vacina do idoso, aquelas vacinas recomendadas. O idoso a gente só considera, aqui no Brasil, a partir de 60 anos. Nos outros países desenvolvidos, no mundo por aí afora, a partir de 65 anos. Mas vamos pensar em termos de Brasil, né? Então, nesse momento da fase da vida, então, a mulher já está, digamos, que parou de menstruar com 50 anos, já está com 60, ou mesmo após os 50 anos, os 60, você tem que procurar o médico. Doutor, às vezes, eu gostaria de saber, ou então no posto de saúde com a enfermeira, que tipos de vacina eu preciso tomar, porque, por exemplo, existem doenças, Marcos Dantas, que voltaram, que a gente chama emergentes, que é a qualquer luxo, outras doenças que não se via, tem que tomar esse reforço a cada 10 anos e às vezes fica no esquecimento, que é difteria, tétano e qualquer luxo. Quando não tem a qualquer luxo no posto, vai ter a dupla, que é pegando o tétano, tá? E tem também a tríplice viral. A tríplice viral, é interessante que até os 50 anos pode precisar fazer um reforço, que é para sarampo, cachumba, que é papel e rubéola. Mas tem a vacina HPV na mulher até os 55 anos, existe uma vacina que pode ser feita. É a bivalente, que nós chamamos, que também protege contra os vírus HPV, que poderão, né, determinar ou provocar o câncer de colo do útero, o câncer de vagina. No homem o câncer de pênis, mas o homem não toma só... Não, aí é outra coisa. Então, aí, na verdade, as hepatites, que são doenças virais, que atingem o fígado, né, A, B, então atualize o seu cartão de vacinas, é muito importante. Outra doença que surge muito na idade mais avançada da vida, né, infelizmente, é o herpes zoster, que é o cobreiro, porque é do vírus da catapora, que eu já abordei esse assunto aqui algumas vezes, e que se puder, então, quem teve catapora, para não ter o herpes zoster, que vai se tornando cada vez mais grave quando nós envelhecemos, porque nossa imunidade, naturalmente, ela vai ficando mais baixa, né? Com menos capacidade de defesa das doenças. Então, procurar ver essa vacina. Ela não existe gratuita, mas existe em clínica privada. Aqui na região nós já temos, né? Todo mundo é sabido, nós temos uma referência, que é a nossa, né, Salutares Vacinas. A gente tem, é muito importante, porque o herpes zoster, o cobreiro, gente, é uma doença que incomoda muito, ela pode ser grave nessa fase da vida, tá certo? Inclusive, tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte, dentro dessa linha aí, ela pergunta quais são as vacinas disponíveis nas Salutares para os idosos. Olha aí, que bacana. Eu ia até comentar, mas foi bom ela ter perguntado, que eu lembrei para pneumonia, nós temos 2 tipos de pneumonia, por sinal que tem uns colegas médicos. Eu posso até citar o nome dele, que também é nosso parceiro aqui, doutor Belísio, doutor Azaí, eles são muito cuidadosos em relação, e outros também da cardiologia, que atendem pessoas com... Pronto, as pessoas que têm já tratamento, Marco, para hipertensão e doenças do coração, muito bacana o médico ficar atento de prescrever essas vacinas. Eles sempre estão prescrevendo e pedindo para tomar as vacinas para pneumonia. Nós temos 2 tipos, que é a 13 e a 23, isso aí não precisa o leigo ficar tão preocupado. No momento que for tomar, eu estando por lá, ou a minha aplicadora, a minha enfermeira lá, ela explica direitinho. Também o seu médico, ele está a par disso, porque toma muito, depois toma um reforço, e posteriormente fica tomando a cada 5 anos. É fantástico, porque tem que prevenir essa doença. A pneumonia é muito comum no mundo inteiro, mata muito idoso.
E é uma doença que tem por vários tipos de bactéria, que é essa pneumococo o nome. É uma praga mesmo. É uma praga grande que mata por demais. A pessoa idosa que contrai uma pneumonia é muitíssimo grave, então é melhor tomar a vacina. E tem também, a gente tem para hepatite A, hepatite B e a de herpes zoster, né, que é essa de cobreiro que eu falei. É uma vacina excelente, só toma uma dose. As de gripe nós fazemos na época da campanha, mas geralmente vem para o idoso gratuitamente. Esse ano que houve aquele surto de H1N1, foi uma loucura e faltou vacina, né? Então, a febre amarela a gente não tem, mas tem no posto, como ela perguntou na sala, traz vacina. Quando você for viajar para um lugar que tem a febre amarela, tome a vacina, minha gente, 10 dias antes, tá certo? Para meningite, alguém vai me perguntar, nós temos a meningite, pega 4 tipos, até, digamos, eu estou com 60 anos, outra amiga tem aí 60 ou 55, pode ter também ter uma pneumonia? Podemos, mas nós temos menos risco que as pessoas mais jovens. Mas as principais vacinas são essas que eu falei. A para pneumonia, a para cobreiro, né? Hepatites A e B. E a gente vai sempre adquirindo vacinas importantes, né, para todas as fases da vida e atualizar seu cartão. É de extrema importância. Por favor, vocês procurem orientação, porque hoje em dia também os médicos estão se inteirando mais. Nós não falávamos muito, então, vacina, quem fala, só quem se preocupa mais na infância é o pediatra. Mas está se vendo a necessidade, a importância disso, de nós levarmos para a população, e os médicos são responsáveis por isso, muito, muito responsável, para orientar seu paciente, sua paciente, no caso aqui, a nossa mulher, para ela ter uma vida mais saudável. Para que ter doença se nós podemos preveni-la, não é? Quem já teve a hepatite pode tomar a vacina? A hepatite existem 3 tipos, existem vários tipos, inclusive, até 5 tipos. Mas as mais comuns são a hepatite A, que se contamina através de águas e alimentos contaminados, principalmente quando a gente come fora de casa, em restaurantes, na rua, né, nos bares, né, gente? Em padarias, tem que ter muito cuidado, mas a gente nem sabe se o vírus está ali ou não, né? Mas essas pessoas que manipulam os alimentos, eu até tenho dito que era para ter todo mundo que manipulasse alimento, era para tomar vacina para hepatite A. Hepatite é uma doença gravíssima, você pode ficar com ela e um dia também que não for bem tratado, ou se ela, como o povo diz, como é que no linguajar é engraçado, arrebentar, né? Arrebentar, volta e ter até o câncer de hepático, que é no fígado, e também a cirrose, que é muito grave. A hepatite A e também a hepatite B. A hepatite B, mas se ele já teve uma hepatite, o tipo de hepatite, respondendo a pergunta, tem que saber qual foi o tipo. Se ele não sabe, se a pessoa não sabe, foi ele ou ela que fez a pergunta? Ela, desculpa. Faz um exame, tá? Existe um exame no sangue que detecta se você já teve ou não. E quando não dá mais nada positivo, aí está no momento de tomar a vacina. Excelente. A vacina para hepatite B, o SUS prometeu para todas as faixas etárias. Infelizmente, gente, falta, né? Vez por outra falta. Mas é uma vacina muito barata, por sinal. Não é cara, vai hepatite A, são 3 doses e a gente faz o esquema bem direitinho. E pode ser feita hepatite A e B juntas, né? E aí, mas se tiver um tipo de hepatite, ela não vai mais tomar a vacina. Mas se não tem o outro tipo, toma a vacina. E, infelizmente, eu digo assim, infelizmente, porque só temos 2 tipos de vacina, para A e para B. Mas existe a hepatite C, que também pode ser como... Olha como nós temos doença, a delta, a gama. Essa delta e gama é mais lá para a região norte, do Amazonas, por exemplo. Assim, em outras regiões, mas você pode até viajar e se contaminar. E a hepatite B, o grande risco dela é porque também é sexualmente transmissível. Tá aí, já falamos aqui de vários assuntos, é interessante. E a nossa ouvinte pergunta o seguinte: quem já tem caso histórico de nódulo com grau inferior de malignidade, esse crime com hormônio, ele é prejudicial? Ela já retirou o nódulo. Já. Nódulo de quê? De mama? Ela não explica. Tem que dizer aqui de onde foi esse nódulo, né? A ouvinte está nos ouvindo, ela pode responder, inclusive, qual o nódulo que ela se refere. E teve, né? O quê? Risco para malignidade? Grau inferior de malignidade. Não há um... O da mama, já respondeu. Da mama. Ele quer saber se são nódulos benignos, é prejudicial. E depende da idade, depende do seu nódulo, porque existem vários tipos, né? Mas o nódulo, quando é benigno, porque também tem vários tipos de nódulo de mama, tá certo? E aí a idade também vai precisar, se ela está na menopausa, e não necessariamente vai dizer que você não pode usar o hormônio. Aí vai ter que conversar com o seu médico e ver qual é o melhor tratamento nesse momento, por conta desse nódulo, ou vai acompanhando através da mamografia, né, pela ultrassonografia,
E aí, não necessariamente, como eu acabei de dizer, você está sem podermos indicar uma reposição hormonal. Quando não pode usar, então, estou com medo, eu vou ter câncer, porque tem muita fobia do câncer de mama, né? Ela tem 62. Oi? Ela está com Ela tem 62 anos. Pronto, mas se não tem mais necessidade de fazer a reposição hormonal para tomar mesmo comprimido, e se, por exemplo, ainda tiver calor, que são os folgachos que nós chamamos, aquele calor horroroso, que incomoda muito, existem os que a gente chama fito-hormônios, são hormônios feitos a partir de plantas. E também ela pode usar via vaginal, né? Para lubrificar essa vagina e melhorar as condições vaginais para poder ter uma relação prazerosa, né? Então aí tem que avaliar bem direitinho, caso a caso. Tem mais uma pergunta. Eu tenho 53 anos, não tomo hormônio. E quando eu tenho relações, sangro, dói meus ovários, já fiz transvaginal, a profissional olhou meu útero, não viu feridas. No caso de eu estar na menopausa, tudo está muito sensível, mas quando eu sinto vontade de transar, só me apavoro, né? Quando vejo aquele sangue. Ela disse que a transvaginal deu tudo normal, o preventivo normal, mas o que está dando errado nela? Ela já parou de menstruar, né? Está na menopausa, não é isso? E sangra quando tem, todas as vezes que vai ter relação. Não, tem que descobrir a causa. Poderá ser, se não está usando creme vaginal à base de hormônio, ou um hidratante, como eu falei anteriormente. Então, tem que alguém dar né? Aí tem que descobrir por que você continua sangrando no momento da relação, porque realmente a vagina fica mais fininha, fica mais sensível em tudo que você falou, mas precisa de um tratamento. Olha, não sei o nome dela, mas não precisa citar nome. Maria, Joana, né? E assim vai. Então, precisa de ajuda. Você está precisando de uma boa orientação e assistência médica. E, claro, não é para sangrar mais. Sabe? Não é mais para sangrar. Você já parou e você não toma nenhum hormônio, porque, pronto, um parênteses aqui que eu vou abrir. Existem mulheres que até sangram ainda um pouco quando elas tomam alguns tipos de hormônio. E aí é um caso à parte. Mas no caso dela, que não está fazendo nenhum tipo de uso de medicação hormonal, tem que se ver o que está acontecendo, se deu normal. Mas o preventivo, quando vai fazer, que está muito ressecado, antes a gente prepara essa vagina com hormônio vaginal, com creme vaginal à base de hormônio, para poder fazer uma boa coleta, né? E ter um bom resultado, um resultado satisfatório. Então, aí precisa você realmente ter alguém que lhe ajude nesse momento e ter um diagnóstico, minha querida, porque realmente você não vai se sentir bem, não vai querer nunca ter relação na situação que você se encontra. Mas, como eu falei, nós temos as boas ajudas hoje. Ok, a nossa ouvinte Ana Maria, ela manda a seguinte pergunta. A mãe dela tem 55 anos de idade, já está na menopausa e não tem relação sexual, mas sempre quando vai fazer o preventivo, ela usa o creme e acaba tendo infecção urinária. Por quê? Ela tem infecção urinária com o creme quando usa? Não estou entendendo. Ela usa o creme e no final sempre dá infecção urinária. Olha, as infecções urinárias, foi até bom ter feito essa pergunta, que eu até falei na quarta-feira passada. Hoje nós chamamos de distúrbios urogenitais durante a fase menopausal, a fase da menopausa. É comum nas mulheres na menopausa, infelizmente, a gente parece muita coisa, né, gente? Tanto vai ficar, como a vagina está ali ressecada, ela também isso propicia as infecções genitais, né, vaginais, vulvares e também de uretra e das vias urinárias, provocando infecção urinária. Se ela já teve infecções urinárias antes mesmo de chegar à menopausa, tem que investigar, mas como está nesse período, isso pode se tornar um pouco mais comum do que, né, em outra fase da vida, e tem que procurar ver o que está acontecendo, a causa dessa infecção urinária, se realmente está precisando de um tratamento, diagnosticar, fazer exames, tanto sumário de urina, uma cultura de urina, né? E tem que avaliar, porque existe também as mulheres que passam a ter incontinência urinária na fase da menopausa. É cruel, é muita coisa. Então, aí, quando se usa o hormônio, pelo contrário, ele vai melhorar e não piorar e causar infecção urinária. Eu não acredito jamais que seja atribuído a esse creme vaginal hormonal. Tem uns que até provocam dores no baixo ventre, que depende também do hormônio, viu, gente? Por isso que esse hormônio tem que ser bem passado, com todos os critérios de tolerância, de que tipo de hormônio é aquele que ela está usando, a quantidade certa, porque não se usa um tubo cheio, um aplicador cheio, não, ele é uma quantidade assim, mais ou menos uma falange de um dedo, e isso aí tem que ser tudo muito bem orientado pelo seu médico, tá certo? Em posto de saúde existe algumas, a enfermeira deve lhe dar uma boa orientação. Se não está dando certo isso, tem que recorrer a uma ajuda médica. Outra pergunta, doutora, é normal a mulher nunca ter sentido um orgasmo na vida? Porque eu tenho uma amiga de 52 anos, casada há mais de 30 anos, ela disse que nunca sentiu nada.
ela disse que queria sentir pelo menos uma vez. Já foi à médica, passaram remédios, certo. mas nunca funcionou. É normal? Olha, o orgasmo é o prazer, né? O clímax, né? No momento da relação sexual, né? Sinceramente, se é normal ou não para ela, não sei. Não, acho que não é normal, senão ela não estaria se queixando. Alguém tá fazendo errado? Não, não é bem. Eu não posso avaliar isso, eu não sou sexóloga, mas eu sou a médica da nossa mulher, inclusive a gente se depara muito com isso, mas a vida inteira não tem um orgasmo, porque para você atingir um orgasmo, veja bem, gente, vamos entrar né? Noutro caminho aí, noutra pauta, aliás. Então, você precisa, engloba tudo aí, um fator psicológico, fator, né, de estar bem, né, fisicamente, psicologicamente. Também a colaboração, aquele momento de estar totalmente relaxada, sem pensar em outras coisas. E se há muito tempo já tem isso, ela pode ter também alguma coisa que aconteceu na infância, na adolescência, não se está dando para... Se realmente está se sentindo bem com aquele parceiro, envolve um monte de coisinhas assim, que tem que chegar lá e conversar muito sobre isso, e realmente ajuda com hormônio, quando a mulher também, na fase da vida que ela ainda é reprodutiva, que nós chamamos, que passa a tomar por muitos anos a pílula, existem mulheres que elas diminuem muito a libido sexual. Aí, consequentemente, que é o desejo, né? Também naquela hora de ter a relação, ela não atinge bem o orgasmo. Mas isso aí tem que fazer uma boa avaliação, mas chegar a 53 anos? 53 anos. 53, sem pois nunca ter sido orgasmo. Mas a mulher é nova ainda, será que ela nunca atingiu mesmo? E também a mulher em si, ela pode também, ela tem o prazer dela, que a gente chama dela único, através dela utilizar seus órgãos genitais, que é a masturbação. Então, esse momento da mulher é o momento dela, né? Mas, claro que, se ela tem um parceiro, então procura ver, conversar, se abra com esse seu parceiro, conversa com ele. Porque mulheres ficam muito tímidas, tem mulheres muito envergonhadas, elas têm vergonha de mostrar o corpo, elas têm vergonha de ficar mais à vontade com o seu parceiro. Até de dizer para o parceiro que nunca sentiu orgasmo, né? Como? Até de dizer para o parceiro que nunca sentiu. É isso mesmo, porque ele pode. Mas os homens geralmente, quando eles são mais atentos a isso, naquele momento, eles sentem que a mulher. E mas tem delas muito engraçadas, que eu já li sobre isso, que elas dizem que fingem. Mas a homem sente, porque essa vagina vai ficar mais molhada, e você precisa de todo um contexto, juntando todos esses pontinhos aí importantes até chegar a esse orgasmo. Mas isso, nesse caso, você precisa de uma ajuda. Se o ginecologista não conseguir, ou com o seu parceiro, às vezes é bom fazer a consulta, às vezes não, quase sempre, né? Com o parceiro, se ele aceitar, e procurar sexólogo, né? Um sexólogo. E ela, como é jovem, tem muito tempo para sentir orgasmo. Sim, ainda, né? Pois é, eu acho que não passou do tempo ainda não. Agora talvez esteja precisando aí de uma ajuda, digamos assim, ou que seja hormonal, mas como ela era jovem não sentia, mas tem que ver se houve um fator psicológico. Doutora, bom dia. Eu tenho tireoide, inclusive estou com 2 nódulos na minha tireoide. Isso pode mexer com a menstruação? Sim, muito bem, bom dia. Pode, porque a tireoide ela produz uns hormônios importantíssimos que também regulam o metabolismo do corpo da gente, né? Aí tem, por exemplo, quando a pessoa tem menos, esse hormônio que chama hipotireoidismo, aí toma o remédio, né, para tratar, e hipertireoidismo é outra situação, né, a doença mesmo. Então, nódulos da tireoide, mas depende também da produção hormonal sua desses nódulos, se você tem os hormônios normais ou não da tireoide, porque veja bem, não é só o nódulo, agora me inteirei bem da pergunta, ela tem nódulos. Eu não sei se ela teria hipo ou hipertireoidismo, alguma doença da tireoide, porque aí teria que ver esses hormônios, mas não necessariamente que vá contribuir dessa forma para todo o... seria na menopausa, que ela diz, ela está na menopausa também? Não fez referência não referiu. Porque aí tem que ver a sua idade, mas a tireoide, ela influi sim nos distúrbios hormonais, consequentemente menstruais. Podem interferir. Não necessariamente, mas pode interferir. A nossa ouvinte quer saber, ela diz que tem mioma e sofre dores do lado esquerdo. Será que é do mioma? Aí tem que ver esse tamanho, poderá ser, a gente não tem como dizer exatamente, porque tem que ver esse exame dela que ela fez, uma ultrassonografia, muitas vezes faz a pélvica e a transvaginal, para ver o tamanho do mioma, se ele está crescendo, se o útero também está aumentado, isso pode provocar dores, dor pélvica, dor constantemente, dor à relação, e dor para urinar, tudo isso. Vai depender do tamanho da localização desse mioma e no útero dela. Para encerrar, eu tenho que fazer essa pergunta, que essa nossa ouvinte, ela ligou logo cedo hoje, assim certo. Que eu anunciei que ela ligou. Eu não sei se eu entendi a pergunta dela, mas ela disse o seguinte, há 3 anos ela fez
fez hérnia e ligação. Não sei se é a mesma coisa, né? Hérnia e ligação. Talvez. Sim, aproveitaram e no mesmo momento o médico fez a... Pronto, e ela disse que fez um exame agora e deu uma aderência, né? Aí o que é que ela procurou um especialista, né? E o médico disse o seguinte, que ela vai ter que fazer uma cirurgia. Aí ela quer saber se tem remédio para resolver essa questão, por exemplo, da ligação, se ela vai ter que fazer a cirurgia realmente. Da aderência? Deu uma aderência. Ela tem quantos anos? Ela não falou. Olha, a aderência geralmente ocorre muito quando mulheres são operadas, principalmente quando passa mais de uma cesárea, 3 cesarianas, outras cirurgias de abdômen. Então, acontecem essas aderências. Operar a aderência, desde a minha experiência médica de 35 anos que eu vou fazer já de médica, então, mas a gente conversa também muito com os cirurgiões gerais. Se você tira a aderência, não fazer cirurgia para tirar a aderência, pelo menos eu não sou cirurgia geral, mas eles dizem que não vale a pena, porque pode voltar isso. E também nem sempre porque fez uma ligação e tirou uma hérnia, depende da hérnia também, a profundidade dessa hérnia. Muitas das vezes a hérnia inguinal é só ali, não abre nem até lá embaixo na cavidade. Eu não diria, não sei, não posso afirmar. Cada caso é um caso, né, gente? Individualizado para a gente poder tratar e cuidar do caso, né, daquela pessoa. Mas não necessariamente vai ter aderência porque fez uma laqueadura, só uma laqueadura, não sei. Mas quando faz muitas cirurgias, tem 3 cesáreas, por exemplo, quem fez outras cirurgias de abdômen, aí vai tendo essas aderências que podem contribuir para dores pélvicas. A dor pélvica, para eu falar disso aqui um dia, é um dia inteiro, porque a dor pélvica ela pode se tornar crônica, né, por muito tempo, incomodar muita mulher, ela vem por muitas causas, mas muitas mesmo. Tem que avaliar direitinho o seu caso aí. Mas nesse caso tem remédio para ela? Não, aí tem que avaliar. A remédio para aderência, não, se for aderência mesmo, porque é tão difícil mostrar aderência em exames. Eu mesmo faço ultrassonografia há quase 20 anos e a gente não é um diagnóstico ultrassonográfico. Talvez de uma ressonância. Eu acho que o médico dela pensou clinicamente pelas dores dela e muitas das vezes eu digo, quando o médico não estava no diagnóstico, ele joga qualquer coisa. Desculpa, mas eu estou falando de geral. Isso pode ser uma aderência, pode ser uma outra... Aí fica falando esse tipo de coisa, mas nem sempre. Porque aí existe ajuda, tipo, você fazer uma atividade física ajuda para melhorar a dor pélvica, você fazer algumas massagens. E a própria relação sexual, quando ela se torna prazerosa, até ajuda a tratar esses tipos de transtornos, gente. Diz que relaxa e melhora muito, né? Brincadeiras à parte, mas é verdade. A mulher que está na menopausa, por exemplo, que ela passa a ter uma relação sexual bem mais prazerosa, ela melhora muito o seu status como um todo, a sua vida sexual, a sua saúde sexual feminina. Então, veja bem sua aderência aí com o seu médico, mas não necessariamente ela vai ser um transtorno para o resto da sua vida, não.